Alô, minha gente, como eu tinha prometido, falar um pouquinho mais sobre o QYT, né? O 7900, tá ruim de focar isso aqui. Tá lá, KT 7900, radinho de 20 watts de potência, com as 4 bandas, né? Bom, no outro vídeo que eu tinha feito, eu estava comentando a respeito do ventilador. Ventiladorzinho que é muito pequenininho e ele realmente não consegue esfriar esse equipamento. O equipamento fica muito quente. Trata-se de um ventiladorzinho de 12 volts que consome aproximadamente 130 mA. 0,13 A, 130 mA. Tá? Então esse ventilador consome 130 mA. O que me leva à condição de uma possível substituição por um ventilador maior. Por exemplo, eu tenho aqui um ventilador de computador, de gabinete de computador. Esse ventilador é 12 volts por 0,20 mA. Tá? Esse 0,20 mA quer dizer 200 mA. Tá? Ele é 70 mA a mais de consumo que o ventiladorzinho que está aqui atrás do rádio. Então, se a gente quiser desligar esse ventiladorzinho e alimentar esse ventilador aqui maior, eu acredito que não vai ter problema. Tá? Usando aqui a própria alimentação. Tá? Porque a experiência que eu fiz, eu disse que ia furar a parte de baixo do equipamento para fazer com que o ar circulasse, né? Por baixo, por dentro dele. Mas olha, nem isso surtiu efeito, nem isso teve um resultado bom para diminuir a temperatura de trabalho do rádio. Tá? Mesmo com a tampa furada, o resultado não foi bom. Tá? Deixa eu remover a tampa. Já está sem parafuso aqui. Pô, tá difícil de focar isso aqui hoje. Agora sim. Com os furinhos na tampa, a gente teve circulação de ar maior dentro do equipamento, porque ele era hermeticamente fechado. Aliás, eu furei aqui tudo torto. Furei de olho, né? Não... Meu forte não é acabamento, não tenho muita paciência. E não importa, a ideia aqui era que entrasse ar pela tampa de baixo e esse ar passasse aqui por dentro do equipamento, saindo ali pelo furo, pelo menos para dar uma ventilada aqui no circuito. Capacitores e bobinas muito pequenos e essa parte toda aqui entre o conector de antena e o transistor de saída, né, esses componentes que compõem o tanque final, sempre aquecem, né? Sempre há um aquecimento. Então a ideia era circular o ar por aqui. Tá? Mas o transistor ele dissipa uma parte pelas costas do transistor, aqui nessa chapa com termopad. E a dissipação principal está do lado de cá, né, no dissipador. O dissipador é essa parte aqui, junto com a caixa do rádio. A caixa é toda inteiriça. Né? Isso é alumínio, uma peça inteira. Então tudo isso trabalha como dissipador de calor e é insuficiente, porque o bloco todo esquenta muito. Tá? Então mesmo tendo feito essa furação na tampa para tentar melhorar o fluxo de ar passando por aqui e tal, não teve resultado. Tá? Realmente esquenta muito. Tá? A solução é trabalhar com o ventilador postado aqui em cima do equipamento. Tá? Então eu vou dar uma dica de como colocar esse ventilador aqui em cima do equipamento sem fazer muita bagunça. Eu tive uma ideia que deu certo. Tá? Então a gente
vai partir para isso, para essa dica. Mais uma dica com relação ao microfone, que vem de fábrica duro, que você fica com o dedo doendo de manter o microfone apertado. E agora ele está macio. Então bem simples aí a coisa. Então vamos lá. Tá, eu vou mostrar o que eu estou fazendo para operar com esse equipamento. Eu estou usando ele há coisa de um mês. Então, eu já utilizei ele bastante na potência máxima, que é 20 watts, em 220 MHz. Não tive até agora problema nenhum. Tenho usado ele muito em UHF. Tá, e em um mês e pouquinho de funcionamento, o equipamento está com desempenho muito bom. Tá, em relação ao preço de custo dele, tá, um equipamento barato, né? Simples, fabricado na China, mas em relação ao preço, muito bonzinho. Tá, não dá para comparar com equipamento de marca tradicional, né? A gente não tem condição de comparar com os equipamentos aí que já estão no mercado há muitos anos, japoneses e norte-americanos. O que acontece, né? A gente sabe que um rádio aí, um Icon, um Kenwood, um Yaesu, um Alinco custa bem mais caro. Tá? Então, esse aqui ganha no preço. Tá? Ele realmente é muito barato. Isso aqui chega a custar 1/4 do preço que custaria um equipamento de marca. Tá? Então, eu acho que perfeitamente utilizável o radinho. Tomando alguns cuidados com a utilização, ele vai aguentar bem o tranco, vai funcionar bem. E vamos lá então, vamos às dicas então para quem quiser operar com equipamento aí fixo, tá? Porque a operação móvel, eu acho que ele é feito para operação móvel, né? Eu acho que ele tem a vantagem muito grande de ser muito pequeno e caber em qualquer lugar. Então vamos lá, fazer uma pausazinha para poder fechar esse rádio aqui e mostrar para vocês com detalhes da fixação do ventilador e os detalhes do microfone. Voltando aqui da pausa, eu lembrei mais um detalhe. Na hora de aparafusar a tampa do rádio, ó, parafuso encostou, não aperta com força. Essa tampa é plástico, ela quebra, tá? Ela arrebenta. Então, ó, não é para apertar, é encostar o parafuso e pronto. Não precisa fazer força. Fizer força, quebra o plástico, ele racha todinho em volta do parafuso. Tá? É só para manter a tampinha no lugar. Não tem que apertar. Isso aqui é um detalhe importante. Senão trinca o plástico todinho à volta do parafuso por dentro da tampa. Já observei isso. Tá, então vamos lá, mais uma... Eu não vou nem fazer a pausa agora. Vou mostrar para vocês qual foi a ideia aqui de fixar o ventilador. Esse equipamento é muito leve. Tá? É comum, se a gente apoiar ele em cima da mesa, você vai falar, quando você pega o microfone e puxa, o rádio vem junto. Tá? Ele é muito pequenininho, muito leve, então ele tem que estar fixo, senão você puxa o microfone e joga ele no chão. Então a minha ideia foi a seguinte: colocar o suporte dele. Eu coloquei numa chapa metálica, prendi aqui de forma até grosseira, provisória, e ele fica ao lado da minha fonte de alimentação. E a fonte de alimentação é uma fonte linear, uma fonte com transformador, ela é pesada. Os pés da fonte de alimentação ficam apoiados aqui do lado da chapa.
Então, entre a minha estante ali e a fonte de alimentação, o próprio peso da fonte mantém essa chapa fixa. E o rádio é parafusado aqui, para evitar acidente, para evitar que num puxão de microfone, alguma coisa assim, ele caia. Então vamos lá, vou mais uma pausazinha e vou fixar aqui o rádio no suporte e mostrar a ideia para prender o ventilador. Vamos lá, voltando aqui da pausa. Gente, a ideia é mais ou menos isso aqui, ó. Estou usando, pode ser arame, não muito grosso, né? Fio de cobre. Eu estou usando um fio de cobre aqui que saiu de uma fonte chaveada de computador que eu desmontei e desenrolei ele do toroide. Tá? E ele vai servir aqui para coisa. A ideia é fazer o seguinte: usar 4 pedacinhos de fio de cobre para a gente poder fixar o ventilador. Tá? Então é uma coisa de modelagem, de moldagem aqui do fio. Vamos fazer o seguinte: eu vou cortar ele aqui. Para ficar mais fácil. Bom, então esse pedaço aqui a gente vai utilizar da seguinte maneira: a gente vai fixar esse fio no parafuso aqui que prende o equipamento no suporte. Tá, então a gente vai apertar o parafuso. Deixa eu mostrar aqui como é que isso vai ficar. Foi uma ideia que me ocorreu de fazer uma coisa bem simples. A ideia é essa: abraçar o parafuso com o parafuso ainda frouxo, né? Abraçar ele com fio de cobre e os 4 fios de cobre colocados aqui em cima do rádio. A gente vem e encaixa a ventoinha em cima, ela fica apoiada. É uma maneira bem simples de fazer e até que fica legal. Tá, deixa eu estruturar aqui a coisa aqui, fixar, porque com uma mão só fica complicado. E a gente retorna com o resultado da coisa. Aqui, ó, resolvi continuar aqui filmando o processo. Mais ou menos isso, ó. Passa o fio em volta do parafuso, né, e aí a gente vai colocar o parafuso no lugar e fixar. Bom, gente, está feita aqui a coisa. Eu ia colocar dois pedaços de fio aqui nos parafusos da frente, tá? Mas eu acho que nem precisa, porque ficou legal, ficou. A ideia é que o ventilador não saia, não caia de cima do rádio, que ele não saia andando sozinho. Tá, então, detalhes importantes. Ele fixado só nos parafusos de trás já ficou legal. Tá, aí vai do capricho de cada um, moldar direitinho, fazer uma coisa mais bonitinha. Aqui o que eu vou fazer agora é cortar o arame, tá, para não ficar essa ponta para cima aqui para evitar acidente, né? Deixei só uma pontinha pequena, tá? E o ventilador está aqui. E aí entra a questão: isso aqui acumula poeira em cima do rádio e tudo. Tira o ventilador a hora que quiser. Ficou prático. Tá? Passa um pincelzinho, limpa, retira a poeira, tal e coisa. Pode dar uma desentortadinha no fio aqui para facilitar na hora de encaixar o ventilador. É só encaixar ele no fio aqui na furação. Estou tendo dificuldade, que eu estou fazendo aqui através do celular, né? Não estou vendo aqui o que eu estou fazendo. Agora sim. Tá, esse aqui tá pronto, encaixadinho agora. Pontinha aqui aparecendo ligeiramente, para ele não escapulir, e tá fixo. Tá, aqui a gente pode movimentar e tudo e tal, o ventilador não cai de cima do rádio. E é uma forma de realmente resolver o problema de temperatura do rádio. Tá? Agora, as opções de como ligar o ventilador.
Tá? Maneira mais simples, ligar o ventilador junto da alimentação. Tá? Não é uma coisa muito complicada, botar uma fiação separada para ligar o ventilador na fonte, botar um interruptor. Eu, por exemplo, eu fiz um ventilador, estava com a tomadinha original. Eu não quis emendar o fio, eu fiz aqui uma tomadinha, 2 pinos. E isso aqui ficou como tomada aqui provisória para ligar aqui. Até funciona bem. A gente só tem que observar a polaridade aqui. Tá? Como sempre, não dá para filmar e fazer as coisas, né? A mão só. Tá conectado aqui. Tá, então eu fiz essa tomadinha aqui, esse quebra-galho aqui para não mexer na tomada original do rádio, né? Do rádio. Desculpe, gente, do ventilador. Porque o ventilador não está fixo aqui no rádio, ele pode ser usado para outra coisa. Ele está simplesmente provisoriamente encaixado aqui. Essa é a ideia da coisa. Tá. Se alguém quiser fazer uma coisa fixa, pode fazer uma cantoneirazinha de alumínio, moldar direitinho e tal, prender e tal. Eu gosto de coisa simples, prática e que funcione. Tá? E essa forma de fixar o ventilador funciona. Outro detalhe importante. Para maior eficiência, o ventilador vai jogar o vento contra o dissipador do rádio. Tá? E para ele jogar o vento contra o dissipador do rádio, o lado que ele fica suportado, tá? É o lado da etiqueta, com as características do ventilador. Casualmente esse aqui tem etiqueta dos dois lados, tá? Mas normalmente o lado da etiqueta, o lado onde fica o suporte da hélice do ventilador, é por onde o vento sai. E ele tem essa indicação nas laterais. Cadê? Todo ventilador tem. Olha, ou pelo menos quase todo, viu? Este aqui não tem indicação da direção do fluxo de ar. Tá? Mas isso é regra. Tá? Aqui desse lado o ar entra. Do lado que tem as hastes de fixação é o lado que o ar sai. Tá? Então eu quero que ele sopre contra o rádio. Então ele vai entrar com essa parte aqui para baixo. Se eu quiser que ele trabalhe como exaustor, ele entra assim. Tá? Então não me interessa ele como exaustor, me interessa ele soprando no dissipador, que a eficiência é bem maior. Então ele vai entrar desta forma aqui. Tá? Então é essa a ideia da coisa. Quando a gente olhar pela tela aqui do aparelho, é terrível. A gente perde a noção de profundidade, de espaço. Pronto, está encaixado. Tá? E por enquanto eu vou alimentá-lo direto da fonte, um interruptorzinho, alguma coisa. Mas ele pode ser alimentado pelo próprio rádio. Tá? Eu não sei, eu não tenho esquema desse rádio. Eu não sei qual é a corrente máxima que o circuito de chaveamento do rádio suporta para ligar o ventilador. De qualquer maneira, a minha ideia não é remover esse aqui. Deixa ele quietinho aqui, embora muito pouco eficiente, deixa ele quietinho. A minha ideia é acrescentar aquele. Eu ainda vou fazer uns testes aqui, vou ver se suporta, se o circuito do rádio suporta o acréscimo daquele ventilador em paralelo com esse aqui. Ainda vou fazer um teste com isso. Tá, eu vou até retirar a etiquetinha dele aqui para ver se eu tenho acesso aqui aos contatos dele, se eu posso soldar e dessoldar a fiação por aqui, para fazer algumas experiências e testes.
Tá, isso até a gente ver agora. Bom, gente, tirei aqui a etiqueta, não dá acesso. Realmente não dá acesso aqui por trás pra gente mexer na fiação. A gente tem que puxar a fiação lá de dentro do equipamento para fora. Tem que soldar lá na placa, puxar para fazer alguns testes. Tá, eu vou fazer a experiência. Embora existam outras maneiras da gente automatizar isso. Automatizar o uso desse ventilador aqui. O ligar e desligar desse ventilador aqui só durante a transmissão do rádio. Então, uma das maneiras de fazer isso é um circuito simples para quem tem algum conhecimento de eletrônica. Acaba sendo um circuito bastante simples de detecção de corrente. Tá? Pode ser incorporado aqui a conexão de alimentação do rádio. Então, um pequeno circuito, uma pequena plaquinha que pode ligar e desligar o ventilador externo automaticamente quando você aperta o PTT. Tá? Quando você transmite. Tá? Não é uma coisa difícil de fazer, não. Tá? Aliás, o princípio é bem simples, mas aí tem que ter algum conhecimento de eletrônica para poder fazer isso funcionar automaticamente sem ter que puxar nada de dentro do rádio. Então, uma outra opção é desligar desligar o fio do ventiladorzinho aqui não. Puxar uma fiação em paralelo com o fio do ventiladorzinho aqui, puxar uma fiação para fora e utilizar um transistor ou um relé pequenininho, 12 volts, para chavear aquele ventilador ali. Tá? É outra opção também. Tá? Isso não requer um conhecimento tão grande assim de eletrônica. Você pode, a partir daqui, aproveitar o 12 volts que é aplicado no ventiladorzinho para armar um pequeno relé e ativar o ventilador externo. O que parece ser a coisa assim mais simples a fazer, porque não compromete aqui o circuito de chaveamento desse ventiladorzinho, né, acrescentando mais o consumo desse. Então a gente pode fazer isso com um relézinho bem pequeno, aí, um relé 12 volts, ou simplesmente usar um transistor para fazer esse serviço, para chavear. Então, aí seria um resistorzinho, um capacitorzinho eletrolítico e um transistor, um resistor e um eletrolítico. Resolve essa questão. Aí eu vou fazer o seguinte, depois eu rabisco um circuitinho, né, e a gente coloca aí num próximo vídeo, para não ficar cansativo, nem muito grande o vídeo. O vídeo já está aqui com acho que 15 ou 20 minutos, uma coisa assim, está bem cansativo. Eu espero que as ideias estejam sendo úteis. E vamos mostrar rapidinho o microfone, a questão do microfone ficar um pouco mais macio. Então, vamos lá, retornando, o microfone já está aqui sem parafuso, aberto. Vamos abrir a caixa do microfone. Olha, não é à toa que a gente tem duas mãos, hein? Usar uma mão só para fazer as coisas é bem sem jeito. Então vamos lá. Olha só, a mola que eu falei é essa aqui. Tá? Ela vem virada aqui para o lado do microfone. Eu afrouxei o parafuso e virei a mola ao contrário. Isso deixou bem mais macio o microfone. Porque era muito duro, gente. Essa mola aqui endurecia demais o microfone. Tá? Ele fica bem mais macio sem essa molinha. Tá? E essa mola é um parafuso Phillips. Deixa eu ver se eu seguro aqui. Consigo botar a chave aqui nele. Afrouxei.
a mola vem virada aqui pro lado do microfone. Deixa eu tirar a tecla. Pronto. A molinha vem virada aqui pro outro lado. Porque ela ficou tão bem encaixadinha aqui que... Aqui, ó, ela vem nessa posição. Então ela vem encaixada dentro da tecla do microfone, o que deixa o microfone muito duro. Vai ficar duro demais isso. Então eu afrouxei o parafuso e virei ela pro lado de cá. Não atrapalha em nada ficar aqui. Reapertei o parafuso. Sempre com aperto bem moderado, né? Porque a rosca é plástico e para não arrebentar tudo. Tá? Aquele negócio, a gente praticamente encosta o parafuso sem apertar muito. Tá? E aí a gente teve um resultado bom. Um outro detalhe, mas aí tem que ter já equipamento adequado e conhecimento de eletrônica. Esse microfone tem um áudio muito grave. Tá? Eu fiz uma pequena modificação no circuito para ele liberar um pouquinho mais de agudo e deixar passar um pouquinho mais de frequência de áudio um pouco mais alta, né? Um pouco mais agudinho, para caramba, o áudio não ficar tão grave. O negócio é focar. Então é um pequeno capacitor SMD que tem aqui ao lado do parafuso, que foi removido. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui onde é o capacitor. Então, o capacitorzinho fica... Caramba, tá difícil aqui porque não foca e eu tô com a mão só. Aqui, o capacitorzinho ficava aqui, soldado aqui. Eu removi, ele liberou um pouco mais de agudo no microfone, porque o microfone é um áudio muito grave. Tá, então fica aí uma dica, se quiser um pouco mais de brilho no áudio, capacitorzinho que fica soldado aqui. Tem que ter muito cuidado para remover, uma estação de solda, o ferro com a ponta fininha. Para não fazer uma bagunça no microfone e estragar o circuito. Tá, então é isso, são pequenas coisinhas que a gente vai fazendo, vai tentando melhorar, né? Tá, quer dizer, melhorar. Na realidade, o radioamador ele gosta de uma qualidade de áudio melhor e tal e coisa. Esse equipamento ele é fabricado para uso comercial e também para uso radioamador. Aquele negócio, ele cobre todas as faixas de frequência comercial e de amador e tal. Quer dizer, e o radioamador gosta da coisa um pouquinho mais caprichada e tal. Então esse detalhezinho aqui dá uma melhorada no áudio. Tá? O nível de áudio é bom, a captação do microfone é boa. A cápsula de eletreto fica direto aqui atrás do furinho. Tá? Isso oferece uma captação de áudio muito boa. Não tem que mexer em nível de áudio, não tem que fazer nada disso. Tá? Apenas a remoção ali do capacitorzinho abre um pouquinho mais de agudo. Como ele é um equipamento originalmente para uso móvel, ele vem diminuindo um pouquinho as frequências de áudio mais altas para diminuir o ruído quando você está de carro, né? Janela aberta e tal, aqueles ruídos ambientes dentro do automóvel. Então, estou fazendo uma utilização aqui de operação fixa, não tô operando móvel, não uso esse equipamento para operação móvel, então pude remover o capacitorzinho ali e dar um pouco mais de brilho no áudio. Então, o microfone é muito bonitinho, né? Muito bacaninha. Olha, eu volto a dizer, pelo custo do equipamento, para mim vale a pena.
Tá? Tem gente que eu acho que não vai, até não vai gostar do equipamento, porque não tem comparação com equipamentos de mais caros. Você não pode comparar esse equipamento aqui com equipamento de R$ 2.000. Tá? A proposta dele é funcionar, mas com um quarto do custo. Tá? Então é aquele negócio, quem é um rádio bom, banca aí, compra um rádio de 2.000, né? Compra um Yaesu, compra um Kenwood, compra um Icon. Tá? Quer gastar 400, R$ 500, quer dizer, um quarto do valor de um rádio grande aí, de 50 watts, 70 watts de potência, esse bichinho aqui quebra um galho. Tá? Eu achei que valeu muito a pena. Gostei muito do radinho. E depois vai mais dicas aí aí com relação a configurações e funcionamento. Ele tem bastante coisa interessante. Uma das dicas que vai aí é a seguinte: quando a gente transmite com esse equipamento numa frequência de repetidora, a configuração original dele, ele vem com um delay entre a transmissão e a recepção. Tá? Então a gente atraca a repetidora, quando solta o microfone não consegue ouvir o bip da repetidora. Tá? Então isso tem como ser modificado no menu dele e botar ele mais rápido para que isso não ocorra. Diminuir o tempo, né, entre transmissão e recepção. Tá? Então isso aí vai para mais um terceiro vídeo aí, porque senão fica chato demais, fica cansativo. Tá? E a gente vai falar só do menu do bichinho, configurações e tal. Tá bom? Fica aí um grande abraço a todos e espero que as ideias sejam úteis. Tá bom? Que as dicas de alguma forma sejam úteis.